Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. No último programa, nós falamos da identidade de Paulo, que com justeza é chamado o segundo fundador do cristianismo. Não o melhor, mas aquele que trabalhou por mais tempo e numa área bem mais extensa do que o primeiro fundador, Jesus. Nós examinamos item por item a identidade de Paulo. Eu me recordo que falei que recebeu uma vocação específica de ser apóstolo enviado de Deus e de Cristo aos gentios, isto é, aos não circuncidados, aos pagãos. E esta vocação ele a pôs em ato imediatamente quando começou o seu apostolado, se bem que não sabemos quanto tempo deveu se passar para que esta missão fosse realmente considerada e sentida pela sua pessoa. Hoje nós gostaríamos de falar a respeito da estratégia de Paulo. Na sua vocação de apóstolo dos gentios, concebeu o desejo, quase que o dever, de pregar Jesus num arco que ia de Jerusalém ao Ilírico, isto é, ao extremo ocidente do mundo conhecido de então. Para isto, eu chamo a atenção do leitor para um texto que provavelmente Paulo compreendeu, leu, releu e aplicou a si. É um texto do último capítulo de Isaías, o capítulo 66, versículo 19. Tem uma característica importantíssima estes versículos, 19 e 20 e 21, porque são os únicos na escritura do Antigo Testamento que atestam claramente a presença, a vinda, a subida de estrangeiros com os seus chefes a adorar o único Deus dos judeus em Jerusalém. É um texto absolutamente aberto. E ao que parece, Paulo concebeu a sua missão, a sua vocação, nos termos como vem descrita no terceiro Isaías, capítulo 66, versículo 19. Concebeu o projeto de levar Cristo de Jerusalém à extremidade da terra conhecida então, que era a Península Ibérica, mais especificamente a Espanha. Aqueles nomes geográficos que aparecem em Isaías 66, 19, parecem ser pontuações ou geografia que levava de Jerusalém ao extremo ocidente. Com uma condição: queria ser o primeiro, queria lançar a pedra fundamental que é Jesus Cristo. Não queria absolutamente trabalhar em terreno alheio. Sabia que havia outros que também eram apóstolos como ele, mas ele queria ser o pioneiro, aquele que lançava o primeiro fundamento, que era, evidentemente, Jesus Cristo. Apóstolo de Israel, em primeiro lugar, e não apóstata de Israel, na sua concepção, e apóstolo em favor dos gentios. Quero dizer-lhes a todos uma coisa: não fosse esta consciência de Paulo
de ser apóstolo dos gentios, dos não-judeus, dos incircuncisos, e não exigir deles outra coisa a não ser a fé em Cristo e, eventualmente, claro, a conversão do politeísmo ao monoteísmo, não fosse a exigência nas virtudes teologais, fé, esperança e amor, não fosse a insistência nos dons do Espírito Santo, provavelmente nós não teríamos um cristianismo como hoje conhecemos. E teríamos, quem sabe, maiores amarras com o judaísmo. Se o cristianismo pôde se desvencilhar de todas as preocupações, de todo o legalismo e de todos os escrúpulos judaicos, foi graças a esta missão de Paulo e graças às igrejas concretas que, neste clima de absoluta entrega de si a Jesus Cristo e não à lei de Moisés em acréscimo, que o cristianismo pôde amadurecer e assim chegar ao século II e ao século III completamente separado e desvencilhado do judaísmo. Nesta missão, e a pergunta é delicada, havia por parte de Paulo um desafio à autoridade imperial de Roma? Aparentemente, sim. Em primeiro lugar, Paulo fundava eclesia, isto é, uma associação. A palavra significa, antes de tudo, associação. E o império conhecia por demais estas associações. E, evidentemente, era bastante preocupado com aquelas associações novas. Queriam saber as autoridades de onde vinham, que realmente pretendiam e qual a finalidade a que se propunham. Em segundo lugar, Paulo afirmava ser necessário a conversão do politeísmo para o monoteísmo. E isto levando em consideração também o culto ao imperador. Em terceiro lugar, Paulo insistia em que Jesus era o único salvador de todos os homens, mas os imperadores de Roma se julgavam os únicos sebastoi, isto é, os únicos augustos, os únicos salvadores da humanidade. Era a igreja, ou eram as igrejas domésticas, semeadas ou disseminadas pelo império, focos de rebeldia ou de subversão? Aparentemente, nós não conhecemos textos que mirassem a estas associações de maneira crítica. É verdade, algumas coisas devem ser ditas. Havia muitas associações. As cidades, sobretudo as grandes cidades, eram permeadas de associações de todos os tipos. Em segundo lugar, Paulo convertia os estratos mais humildes, mais baixos da sociedade. Um ou outro provavelmente tivesse mais posse, mais aquisição, mais dinheiro, mais prestígio, mas não era assim a maioria. Em terceiro lugar, Paulo, sobretudo na carta aos Romanos, capítulos 12 e 13, insiste em que os adeptos de Cristo devem ser fiéis cidadãos do império.
tanto quanto Lucas, ele insiste na submissão às autoridades e que nenhum, absolutamente ninguém, viva em desacordo com a lei. Como, na época de Paulo, estas associações ainda eram uma espécie de subproduto do judaísmo e as autoridades imperiais não distinguiam bem estas novas igrejas do grupo maior onde se encontravam, que era o judaísmo, provavelmente, não fazendo muitas distinções e sendo o judaísmo uma religião lícita no império, sendo os judeus isentos do politeísmo, do culto aos deuses clássicos, gregos e romanos, e, sobretudo, isentos do culto ao imperador, não molestavam também os cristãos que viviam desta maneira. Eram gente simples, eram gente humilde e, sobretudo, não agitavam. Quero encerrar esta primeira parte do programa afirmando o seguinte: o cristianismo era, sim, uma religião profundamente explosiva, profundamente subversiva, mas não aparentemente subversiva. Não subversiva na superfície, subversiva ao menos na profundidade. Repito, neste segundo momento deste nosso curso de Sagrada Escritura em nível superior, o que disse no primeiro bloco. O cristianismo era profundamente, mas não superficialmente subversivo. Sendo assim, nós podemos imaginar que estes pequenos grupos podiam se disseminar pelas grandes cidades do império sem provocarem as iras ou, ao menos, a preocupação das autoridades imperiais locais. Bem, isto com relação ao que Paulo pregava. Como era a pregação de Paulo? Como se dava? Aqui é preciso acrescentar alguns itens. Primeiro, a pregação de Paulo se limitava às grandes cidades, as maiores cidades do império: Antioquia da Pisídia, Éfeso e Roma. Por que as grandes cidades, quando Jesus, o primeiro fundador do cristianismo, anunciou o reino de Deus em aldeias judaicas da Galileia, ribeirinhas ou perto do lago de Genezaré? Por que esta escolha das grandes cidades? Por diversos motivos. Primeiro motivo, porque nas grandes cidades se falava um grego compreensível. E Paulo teve, já dissemos aqui, problemas de linguagem não compreensiva. Quando evangelizaram Listra, uma pequena aldeia onde só se falava dialeto, eles foram considerados deuses em forma humana, ele e Barnabé. A ele deram o nome de Hermes e a Barnabé de Zeus, e quiseram oferecer-lhes, a nota de Lucas é pitoresca, um sacrifício. Bem, isto tudo
deve ter sido efeito da desinformação de linguagem. Não falavam uma mesma língua e não eram ou não foram compreendidos. Nas grandes cidades se falava o grego e Paulo era bilíngue desde o seu nascimento. Em segundo lugar, as grandes cidades protegiam mais o anonimato e se era preciso fundar pequenas comunidades ou associações, porque eclesia é uma palavra profana nos seus inícios, que significava associação, reunião, era melhor, era menos comprometedor organizar, fundar diversas eclesiae ou igrejas pequenas, domésticas, numa região metropolitana e assim passarem mais ou menos despercebidos e não chamarem imediatamente os holofotes para si. Em terceiro lugar, as grandes cidades possuíam, aqui como Brasília, cidades satélites. E então era possível ir de um grande centro para centros menores. E desta feita, a verdade do Evangelho ou a sua mensagem era difundida quase que naturalmente. Por estas razões todas, Paulo e a sua esquadra nova, sobretudo Timóteo, Silas e Tito, escolheram as grandes cidades para começarem a evangelizar. Como faziam? Sempre a sua estratégia. Entravam numa destas cidades, buscavam o bairro judeu. Não havia no Império uma grande cidade onde não houvesse também uma colônia judaica consistente. Lá podiam se hospedar em casa de algum compatriota, pagando menos ou não pagando nada, como hóspedes convidados. Esperavam o sábado. E no dia de sábado iam todos à sinagoga, pois os romanos, já disse, admitiam a religião lícita dos judeus e, sobretudo, a observância do Shabat, um dia de repouso semanal para o culto do Deus de Israel. Dentro da sinagoga, esperavam um momento para serem convidados. E havia, na organização sinagogal, um momento em que alguém dos judeus ali presentes podia se levantar e dirigir uma palavra, sobretudo se eram judeus provindos de outra parte. Podiam então narrar algo de suas experiências ou de que tinham visto em outro lugar. Não é de se esquecer também que nessas sinagogas havia ao lado de judeus pagãos que são chamados ou que eram chamados tementes a Deus. Atenção, o judaísmo nunca foi, como o cristianismo e o Islã, uma religião missionária. Os judeus nunca foram missionários. Quem é judeu, quem não é judeu, não é judeu, e normalmente judeu não vive a cata de não-judeus para que se convertam. Isto desde a época de Paulo até os dias de hoje. Não são uma religião missionária. Claro, recebiam de bom grado quem viesse bater às suas portas. É evidente que, sendo uma colônia minoritária numa grande cidade imperial, chamavam a atenção sobre si. E não perdiam a ocasião de mostrar a superioridade da sua religião com relação ao paganismo greco-romano.
O nosso Deus é único, é transcendente, é o Criador do céu e da terra. O nosso Deus escolheu um povo, fez aliança com o povo e recebe também aqueles que quiserem entrar nesta aliança e se judaizarem. A maior parte desses judeus que admiravam a superioridade do judaísmo com relação ao culto greco-romano, abjurava o politeísmo, se comprometia a adorar o Deus único e verdadeiro, se comprometia a cultuá-lo no sábado, o Shabat, e a obedecer às 10 palavras, os 10 mandamentos. Eram chamados tementes a Deus, mas paravam aí. Não se judaizavam por completo, não se judaizavam 100%. Com outras palavras, não se circuncidavam. E por quê? Não porque isto lhes fosse proibido, mas porque os judeus, com o seu modo peculiar de vida, com as suas distinções entre o puro e o impuro, com as suas festas particulares e a abstenção da vida social pagã, não deixavam de trazer uma marca negativa ou pejorativa nas cidades onde constituíam colônias. E assim, muitos tementes a Deus se judaizavam pela metade, mas não chegavam ao fim. Agora imaginem todos a alegria, depois do espanto destes tementes a Deus, quando um judeu se levantava na sinagoga, fazia uma releitura rápida da história do Antigo Testamento e chegava ao ponto crucial. Deus resolveu fazer uma aliança plena, não apenas com o povo judeu, mas com toda a humanidade, sem excluir quem quer que seja, e sem necessidade de se judaizarem. Única condição é que creiam em Jesus e admitam que Jesus seja, não César, Jesus, o seu único Senhor, ao qual devotam toda a sua existência. Basta isto para serem membros de pleno direito do povo de Deus. Bem, depois de uma pregação ou de algumas pregações nesta linha, Paulo conseguia dividir os judeus daquela sinagoga, uns adeptos, outros opositores, mas conseguia um sucesso muito maior com os tementes a Deus, que eram pagãos, que se tinham judaizado pela metade e que agora recebiam com alegria o Evangelho, pois sabiam, com a graça de Deus, que estavam plenamente dentro da sua aliança, sem a necessidade, repito, de se judaizarem, de se circuncidarem, de terem que distinguir o puro e o impuro, o que pode do que não pode, e viver cheio de escrúpulos na própria existência. Uma alegria incontida. E estas eram as conversões, as primeiras conversões de judeus e, sobretudo, de não-judeus ou gentios ao cristianismo. O nosso programa está encerrado. Eu agradeço a audiência de todos, espero ter sido claro, espero ter sido didático, espero estar contribuindo para um conhecimento profundo do cristianismo e espero também encontrá-los na próxima semana, se Deus quiser. Até lá e muito obrigado.